Então, pessoal, continuando. Os cuidados com a higiene, né? Tanto na hora do banho, como aqui na hora do coto umbilical, quando vocês estiverem estudando saúde da mulher, os cuidados com o RN e também neonatal, vocês vão aprender como é que vocês precisam orientar as mães a limpar esse coto umbilical. Por quê? Porque se não for limpo corretamente, pode criar bactérias. A criança pode pegar o tétano também através daqui do cordão do coto umbilical, se não for higienizado da maneira correta, certo? Cuidados com a alimentação. Primeiro, começar a não usar a mamadeira, né? Porque a gente sabe que hoje, quando as mamães vão para os hospitais, para as maternidades ter bebê, elas já são orientadas a não levar mamadeira. Por quê? Porque eles precisam incentivar as mães, nós precisamos incentivar as mamães a dar o peito, a dar de mamar. Segundo, alimentos como chocolate, refrigerante, produto enlatado, né? Pipoca, alimentos artificiais, né? Mel, a clara do ovo, não são aconselháveis às crianças na faixa de idade antes de 1 ano, tá bom? Na verdade, isso é até 2 anos, né? Que não era nem para ser introduzido nunca na alimentação da criança, essas coisas. Mas assim, o mel, né, o ovo, como eu falei para vocês. A gema do ovo cozido, pode ser ofertada a partir de 8 meses de idade, certo? Dá somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, como eu falei, chá ou qualquer outro alimento, porque o leite materno já é completo. Tá bom? A partir dos 6 meses, a gente já pode oferecer de forma lenta, né? Alimentos além do leite materno, só que mantendo ainda o leite materno até os 2 anos de idade. É o que é aconselhado pelo Ministério da Saúde. Até os 6 meses, só leite materno. Depois dos 6 meses, introduz outros alimentos, mas continua com leite materno também, certo? A partir dos 6 meses, aí, a gente já pode colocar cereais, carnes, frutas, legumes, né? 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno. Se a criança deixar de mamar, então ela tem que receber algum tipo de alimento 5 vezes ao dia, certo? Mas se ela ainda continuar mamando, pelo menos 3 vezes ao dia, ok? Cuidados com a alimentação. Primeiro, nós devemos moderar o uso de sal, porque o sal em excesso vai contribuir para o aumento da pressão arterial, né? Aí também entra as crianças, que a gente acha que a criança não pode comer muito sal, mas não é assim, tá bom? Alimentos que tenham ferro e vitamina A são muito importantes para a alimentação da criança. Lembrando que alimentos que têm ferro, eles precisam ser introduzidos junto com vitamina C, porque a vitamina C é que libera o ferro da alimentação. Feijão, coloca umas gotinhas de limão, entendeu? Toma um suquinho de acerola, laranja, que é vitamina C. Vai ajudar na absorção do ferro pelo organismo, ok? Aqui é o desenvolvimento da criança. E existe a caderneta, como eu falei para vocês, né? E a gente precisa aprender a preencher. Porque desde que a gente nasce, a gente deve realizar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, tá bom? E para isso ser realizado de uma forma muito eficaz pelos pais e pelos profissionais de saúde, foi criada uma caderneta onde é possível anotar todos os registros, todos os meses, aí é possível a gente ver a evolução do crescimento e desenvolvimento da criança, tá certo? Aqui, na caderneta da criança tem os dados de identificação. Precisa primeiro preencher lá, né? O nome da criança, o nome da mãe, são os dados referentes, endereço, a data do nascimento, né? Do parto e tal. Olha aqui, essa primeira parte, tá vendo? Tem tudo aqui de identificação. Nome do pai, nome do responsável, município, tudo aqui direitinho para a criança. Depois, tem aqui alguns dados que falam sobre a gravidez, né? Como foi o pré-natal da mamãe, certo? E depois fala sobre o parto e o puerpério. O que é puerpério, professora? Puerpério, gente, é um período até 45 dias depois do parto, é considerado puerpério. A mãe, ela está em período, ela é considerada como puérpera, está em período ainda de recuperação do parto, imediata do parto, certo?
Até 45 dias. Depois vem na caderneta, gente, os dados sobre o recém-nascido. Tá vendo aqui, ó? A hora que ele nasceu, o dia, a maternidade, cidade, ó, perímetro cefálico, né? Quantos centímetros tinha? Se é masculino, feminino, o ápiga, gente. Isso aqui é uma escala, ó, que vocês vão estudar mais na frente, que fala como era o estado clínico da criança no primeiro minuto, tá vendo aqui? E no quinto minuto. Isso diz muito. O ápiga diz muito se a criança nasceu bem, se ela nasceu um pouco grave ou se ela nasceu muito grave e depois recuperou, certo? Porque nessa escala de ápiga, o médico avalia várias coisas que vocês vão aprender mais na frente. E é nessa avaliação que diz que, de acordo com algumas observações médicas, né, a gente pode avaliar se a criança nasceu bem, tá certo? Vamos lá. Olha aqui, um gráfico para o perímetro cefálico. Perímetro cefálico é a medida do diâmetro da cabecinha do bebê, tá bom? É feito durante a consulta. Tá vendo aqui, gente, ó, a fitinha que eu falei para vocês, a fita métrica que passa, ó. É feita durante a consulta de puericultura pelo enfermeiro ou pelo médico. Os valores de normalidade vão variando de acordo com o crescimento da criança. Eu não posso dizer para você que tantos centímetros é o normal. Não, de acordo com a criança, como ela vai crescendo, se desenvolvendo, aí a gente vai colocando os valores lá. Mas a gente tem aqui um ganho esperado, né? Uma estimativa de perímetro cefálico. Por exemplo, um bebezinho de 0 a 3 meses, ele pode ganhar 2 centímetros na cabecinha, né? Do tamanho da cabecinha por mês. De 3 a 6 meses, pode ser 1 centímetro por mês. Já quando a criança está lá para o 6º mês até o 9º mês, ela cresce meio centímetro por mês de cabeça. E já dos 9 meses até 1 ano, 0 também, meio centímetro por mês. Quando mede-se, gente, esse perímetro cefálico é importante. Por quê, professora? Porque ele avalia se o bebê tem alguma doença, como a hidrocefalia, né? Em caso de crânio aumentado ou uma disfunção nutricional grave, quando o perímetro está abaixo das medidas preconizadas. Se o bebê está com a cabeça, o crânio muito aumentado, ele pode estar com uma doença chamada hidrocefalia, que eu quero que vocês pesquisem também sobre essa doença para a gente debater. Ou se o bebê está com o crâniozinho bem pequenininho, ele pode ou estar desnutrido, né, gravemente, ou também tem algumas doenças como a microcefalia, que eu quero que vocês também pesquisem, que deixa o perímetro cefálico do bebê bem pequenininho, certo? Olha aqui, gente, ó. Idade ao nascer, ó, menina e menino. 1 mês, quanto é que tem que ter de centímetros cefálico? Menina e menino. Tá vendo que interessante? Até 1 ano aí as medidas. Tá vendo? E aqui é o gráfico, tá vendo, gente? O que é que diz nesse gráfico? Primeiro aqui, o que é que ele quer? Aqui embaixo fala sobre o quê? A idade, meses, tá vendo? Criança tem 1 mês, aí vamos dizer que ela foi para a consulta de puericultura e com 1 mês ela apresentou 34 centímetros de cefálicos. Então, vou aqui na caneta, faço um pontinho aqui, ó, no 34. Aí, eu vou ver lá no meu gráfico, lá naquelas medidas, se tá certo. Se uma criança com 1 mês está com 34 centímetros, aqui a linha tá vermelha. Significa que não tá legal, tá abaixo do normal. Mas se por acaso ela tiver... quando a gente riscar aqui com a canetinha e os centímetros estiver apresentando no verde, tá tudo normal. Mas se por acaso estiver na linha vermelha acima, é porque está a mais, tá anormal também. Conseguiram entender? Tá vendo? Pronto. E aqui é o gráfico de peso e idade. Tá vendo? O gráfico de peso e idade vai avaliar se a criança está com o peso ideal para aquela idade. Aí, esse gráfico, a gente pode avaliar se a criança está desnutrida ou se ela está obesa, de acordo com o sexo e a idade de cada criança, certo? O técnico de enfermagem, gente, ele é responsável pelo acompanhamento, a pesagem e a anotação na caderneta para a orientação das mamães, ok?
Olha aqui. Aqui é a balancinha, ó, para as crianças até 2 anos, né? Nós temos aqui essa balancinha que na maioria dos postos de saúde não tem, infelizmente, e a mamãe aí vai ter que fazer o quê? A mãe chega no posto de saúde e não tem essa balança. Como é que vai saber o peso da criança? A mãe sobe na balança normal de adulto com a criança, anota-se o peso que deu dos dois. Depois a mãe tira a criança, dá a criança para alguém e ela vai se pesar sozinha. Aí a gente diminui o peso da mãe com a criança pelo peso só da mãe. E aí a gente tem o peso da criança. Vão se acostumando, porque muitas vezes é assim o improviso nos postos de saúde, certo? Então aqui a gente vai destravar a balança, né? Vai tarar a balança, ou seja, o que é tarar? É deixar ela zeradinha, né? Para a gente ver o peso realmente correto. Tem que se forrar um papel, toalha, porque cada criança, um lençol descartável daqueles, né? Que a gente chama. Bota a criança, bota o lençol. Aí tirou, rasga aquele lençolzinho descartável ali, joga o papel, né? Toalha. Vai despir a criança, deitar ou sentar a criança na balança para ter o peso dela, certo? Aí aqui tá ensinando como é que faz, mas isso aqui na prática, na verdade, na realidade, vocês vão aprender mesmo, na prática, inclusive nas aulas práticas que nós vamos ter quando nós voltarmos, se Deus quiser.